Começamos um jogo e algumas horas depois percebemos que ele ficou um tanto entediante. Se estou jogando bem ou mal não parece fazer diferença. Nesse caso, nos damos conta que mesmo encontrando novos inimigos, visitando novos lugares, adquirindo novas habilidades, no fim parece que já descobrimos o melhor plano de ação contra qualquer desafio, com vitória garantida e sem riscos. Nada no design do jogo nos prova o contrário. Algo está faltando aqui. Vamos falar de profundidade de gameplay. Eu sou Gabriel e esse é o Praise the Game. Inscreva-se no botão abaixo e aguarde os próximos vídeos. Profundidade, do inglês depth, é um conceito que diz respeito à quantidade de decisões que podem ser tomadas pelo jogador durante a gameplay, ou seja, o quão difícil é descobrir a melhor jogada possível para vencer um desafio. Uma gameplay profunda abre um leque de escolhas significativas para o jogador e ele não precisa adivinhar qual a melhor delas em definitivo. Ele avalia qual delas oferece os melhores resultados naquele contexto, baseado no seu próprio conhecimento do que aprendeu até então. Quando entramos em um combate em Dragon Age Origins, precisamos levar em conta o espaço. Ele é amplo, tem obstáculos, tem armadilhas. Que tipos de inimigos estamos enfrentando? Usam ataque à distância ou de perto, usam magia? Quais são os mais fortes e quais são os mais fracos? Quem compõe o nosso time e suas habilidades? Temos mais defesa ou ataque? Quem vai na frente ou fica na retaguarda? Quais magias eu vou usar? Itens que carregamos no inventário, quais poções trouxemos? Temos o suficiente? Quais bombas usar? Qual será a estratégia com mais ganhos e menos riscos? Agora, imagine que tudo isso fosse um esforço inócuo se tudo o que precisássemos fosse selecionar nossos personagens, mandá-los avançar no primeiro inimigo à vista usando um ataque padrão e em seguida eles eliminariam todos os inimigos restantes sem qualquer risco ou resistência. Pior, essa estratégia seria efetiva para todos os combates. Muito menos interessante, não é mesmo? Um jogo com profundidade nos desafia a encontrar soluções emergentes ao enfrentar cada novo problema. Para isso, não pode haver apenas uma opção viável, ou pelo menos não pode ser tão óbvia assim. É aí que nos deparamos com um outro equívoco comum a respeito desse conceito, que é a confusão entre profundidade e complexidade. Quando falamos de complexidade, estamos nos referindo à quantidade de variáveis que influenciam a gameplay e o jogo precisa nos ensinar, como o espaço, as possibilidades de ações, a inteligência artificial, a economia, os tipos de desafios e assim vai. Um RPG como Dragon Age ou um jogo de estratégia como Civilization podem se mostrar bastante complexos quando comparados a um side-scrolling de plataforma como Celeste, justamente porque existem muito mais fatores a serem considerados. Mas profundidade não é sobre aprender as mecânicas, e sim aprender a tomar as melhores decisões. Por um lado, é claro que um jogo complexo é sim capaz de oferecer mais escolhas diferentes. Entretanto, um jogo cheio de mecânicas não significa necessariamente que ele tenha uma gameplay profunda. Além disso, um jogo complexo está muito mais sujeito ao que chamamos de estratégia dominante. O jogador tem diferentes opções de como abordar um desafio, mas se existe uma opção viável para solucionar qualquer problema, então ele simplesmente descarta todas as outras. Complexidade se refere a um jogo difícil de se aprender. Profundidade se refere a um jogo difícil de se dominar. O game designer Alex Kubodera propõe uma categorização de tipos de profundidade baseado na qualidade da escolha que precisamos fazer. Os tipos foram categorizados em investimento, build e micro. Investimentos são aquelas escolhas que afetam a gameplay por longos períodos e de maneira mais consistente. Em Dead Space, você pode fazer upgrade de armas, mas o mesmo recurso também serve para melhorar sua vida. Qual escolher? Em Dark Souls, você ganha pontos para distribuir em atributos. Estes são necessários não só para usar determinadas armas e habilidades, como também melhora o seu status. Qual vai priorizar? São estratégias voltadas para um senso de preparação ou progressão. Build é uma categoria parecida com a de investimento. A diferença é que são escolhas mais flexíveis. As armas que você decide carregar consigo em Resident Evil 2 são substituídas facilmente. Uma é boa contra uma horda de inimigos e a outra é melhor para um confronto individual. Em Final Fantasy XIII existem os Rolls,
que são funções que os personagens assumem e ganham determinadas habilidades, como ser responsável por dar dano ou mesmo dar suporte. Eles podem ser trocados a qualquer momento, permitindo o jogador se ajustar às necessidades e aos desafios. As estratégias dessa categoria surgem a partir de uma melhor compreensão do sistema, favorecendo o jogador com uma vantagem situacional ou reforçando o estilo de gameplay que ele preferir. Por fim, temos a categoria Micro. Essa trata das escolhas com consequências imediatas. Quando você é descoberto em Metal Gear Solid 3, você vai derrubar o inimigo que te viu ou se afastar rapidamente? Em que lugar você vai se esconder? Você vai usar algum item para dispersar esses inimigos? Já em Elden Ring, você arrisca a brecha para um ataque ou espera uma brecha maior? O inimigo ataca, você arrisca desviar ou é melhor correr o mais longe possível? São estratégias que são criadas a partir da leitura da situação atual. Cada jogo se enquadra em um gênero diferente, por isso tem propostas diferentes. Jogos como Dark Souls conseguem trabalhar esses 3 tipos de profundidade em diferentes níveis. Temos os atributos na categoria investimento, temos os equipamentos, acessórios e habilidades na build, e ações e reações físicas na micro. Por outro lado, Celeste só oferece a profundidade micro, porque a gameplay gira em torno somente da ação física de alcançar a próxima plataforma. Não há upgrades nem vantagens temporárias. Já Overwatch 2 não inclui o investimento. Os heróis no jogo funcionam como builds que você pode trocar e se adaptar quando julgar necessário. Se já entendemos que profundidade gira em torno da possibilidade de criar estratégias melhores, então para isso é necessário conhecer o jogo e aprimorar o conhecimento sobre ele. Pensando nisso que o game designer Tynan Sylvester relaciona profundidade com o conceito de nível de proficiência. Quando você inicia um jogo, seu nível de proficiência é baixo e ele naturalmente cresce conforme você continue jogando e aprendendo novas abordagens. Se um jogador alcançou o nível máximo e não tem mais para onde subir, muito provavelmente ele já descobriu a estratégia dominante. Não há mais incertezas nem sequer escolhas, mas sim uma receita pronta, portanto a vitória pode não ser significativa. Existem 3 níveis de proficiência: o nível manual, o nível situacional e o nível psicológico. Para ilustrar a análise, eu escolhi o jogo de terror Dead by Daylight. Ele é um multiplayer assimétrico em que 4 sobreviventes tentam escapar vivos enquanto são caçados por um assassino. Para alcançar os seus objetivos, os sobreviventes precisam encontrar geradores de energia espalhados pelo cenário, consertá-los e correr para a saída mais próxima. Ao mesmo tempo, o jogador que assumiu o papel de assassino tenta matá-los antes desse feito. O nível manual de proficiência é o mais baixo. No DBD, podemos encontrá-lo nas ações básicas de controle, como andar, correr, pular uma janela, derrubar uma pallet, encontrar um gerador e consertá-lo, curar um amigo sobrevivente, assim como também entender a interface, o que os ícones significam, quais vantagens as perks nos trazem. Nesse nível você compreende as ações possíveis e os símbolos. O nível situacional é o intermediário. Não é mais preciso pensar em como executar uma ação, mas sim quando. Você já sabe encontrar os geradores, mas vai decidir em qual ordem vai consertá-los. Se o assassino te persegue, você não corre mais para qualquer lado, mas sim em direção a uma janela ou uma pallet que vão te ajudar a ganhar distância. As perks agora são combinadas para criar uma sinergia e beneficiar o seu próprio estilo de jogo. E por último temos o mais alto, o psicológico. Nesse nível, a performance do jogador está mais atrelada à concentração e ao emocional. Você domina as mecânicas, domina as estratégias, mas a sua vitória não é certa, porque seu adversário é uma outra pessoa também com livres escolhas e não uma máquina que segue um script. É preciso analisar o comportamento e tentar prever as ações ou desestabilizar o inimigo, mas não há uma decisão correta. Com os tipos de profundidade categorizados, podemos compreender sua extensão a partir desses 3 níveis. Então cabe a pergunta: quanto maior a profundidade, melhor o jogo? Essa resposta não é fácil como parece. A extensão de um nível de proficiência varia bastante de jogo para jogo. A maioria deles não vai além de um nível situacional. Jogos competitivos que colocam jogador contra jogador são os que geralmente alcançam um nível psicológico pela sua extensão quase infinita, afinal estamos lidando com seres humanos. O nível de proficiência também determina a acessibilidade.
Jogos complexos muitas vezes já iniciam num nível situacional, o que afasta muitos jogadores mais casuais que preferem uma abordagem inicial mais lenta e básica. Além disso, existem jogos que carregam outros elementos como destaque no seu design, como uma narrativa emblemática. Metal Gear Solid nos apresenta uma trama densa, com reviravoltas, com arcos de personagem bem construídos, mas ele não entrega uma profundidade de gameplay a nível de um jogo como Civilization. Ele oferece uma profundidade que se encaixa na sua proposta. Isso não faz um jogo pior e o outro melhor. Precisamos lembrar também que muitos jogos não apresentam campanhas longas. Em média, com 10 a 15 horas é o suficiente para terminar um jogo da série Resident Evil. É por isso que quando você já aprendeu tudo e está para esgotar as possibilidades de estratégias encontrando as melhores, o jogo já está no fim. Então, quando o nível de profundidade prejudica a experiência final? Devil May Cry 2 é uma sequência que decepcionou. É claro que o jogo não fez um bom trabalho em diversos aspectos, mas o elemento chave apresentado pelo seu antecessor não aparece aqui com a mesma qualidade: o seu combate. O combate de Devil May Cry era instigante por desafiar o jogador a ser criativo e a reagir rápido. Para estimular, ele incluía um sistema de rank, então quanto mais combos diferentes e encadeados o jogador conseguisse, ele garantia uma nota mais alta. Nessa sequência, porém, os inimigos são mais fracos, menos ativos e menos reativos. Tirar a nota mais alta aqui não é uma questão de saber a melhor forma de enfrentá-los, pois quase não há riscos. É um exercício mecânico e insosso que já te entrega toda a sua profundidade no nível manual, uma profundidade rasa. Não precisa de estratégias, apenas paciência para apertar os botões. Profundidade faz um jogo se manter fresco, faz o jogador continuar se importando, aprendendo novas escolhas possíveis e formulando novas estratégias. O jogador continua investido e empolgado pelo que está por vir ou como vai ser a próxima partida. E se chegar a um ponto em que ele perceba que não há nada além, ao menos que deixe o jogo de lado e vá para o próximo, bastante satisfeito com a experiência. O suficiente para bater aquela saudade e voltar para relembrar aqueles bons momentos. Obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Um abraço e até a próxima.